Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, dos versículos 17 até o 19. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado, nos conduzido, apesar de nós e apesar de todos os pesares. Que o Senhor leve essa palavra aos corações, sobretudo daqueles que estão esmorecendo na fé. Que haja um renovo em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o desejo do nosso coração, bem como a nossa oração contínua, sobretudo nos últimos tempos, é encorajá-los a seguir em frente, mesmo apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades, e como eu disse na oração, apesar de nós. Tentemos, como povo de Deus, mudar as nossas atitudes diante das circunstâncias. Os versículos lidos encerram as palavras do profeta Abacuque, também chamado de profeta filósofo, com a mais comovente das confissões de fé encontradas nas Escrituras Sagradas. Que tentemos, como povo de Deus, seguir em frente, repito, apesar de todos os pesares. As palavras deste livro brotaram do coração perplexo do profeta ante a perturbação causada pela impiedade de Judá, bem como a vara usada por Deus para disciplinar seu povo, que foram os caldeus. A grande declaração revelada neste livro encontra no capítulo 2, no versículo 4, que diz: o justo viverá pela fé. Essa declaração é a essência do nosso relacionamento com o Pai Celestial. O Senhor diz aqui que os que o conhecem devem enxergá-lo, mesmo através do véu denso das adversidades, que nos últimos tempos não têm sido poucas para nenhum de nós. Estamos todos num processo de crescimento, de maturidade espiritual, e esses dias difíceis sobre a terra são necessários como lixas benditas de Deus, ou esmeris de Deus, para que sejamos burilados e nos aprontemos para o encontro glorioso com o Senhor. Os recursos divinos nos equipam para a superação e nos fortalecem para as vitórias mais espetaculares que estão por vir. E a maior de todas as vitórias do servo de Deus sobre a terra não são bens materiais, não são coisas,
mas é manter a fidelidade na palavra de Deus por todos os dias das nossas vidas. Atentemos para isso. Alcançar essas vitórias, no entanto, passa por uma postura ousada de fé e, como afirma o profeta, o justo viverá pela fé. Não podemos perder de vista esta verdade em nenhum momento. Vivemos pela fé, não pelo que vemos. Não a fé na fé, mas a fé no Cristo. No Cristo de Deus. Seguir em frente é preciso. E mais do que nunca, eu posso fazer essa declaração diante de todos vocês. Seguir em frente é preciso. Não esmoreçamos. O grande desafio é romper em fé e viver o hoje, o agora de Deus. Precisamos seguir em frente, deixando para trás o lixo do passado e correr perseverantemente como atletas espirituais rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos uma nova largada a cada dia e tudo que alcançaremos começa com uma decisão. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso o quê? Tudo posso suportar, superar, vencer, resolver, alcançar, restaurar, renovar, seguir naquele que nos fortalece. Aprendemos aqui com o profeta Abacuque que, apesar da situação de assolação à sua volta e tudo concorrer para que ele sucumbisse por excessiva tristeza, ele decidiu se alegrar no Senhor e exultar no Deus da sua salvação. A vida do servo de Deus é uma caminhada dolorosa, ladeira acima, numa estrada estreita e cheia de curvas e obstáculos. E tudo isso faz parte da sofisticada didática de Deus para nos ensinar aquilo que está reservado para cada um de nós. Nós aprendemos com o profeta, ou pelo menos devemos aprender, a experimentar essa alegria sobrenatural pelo fato não de termos coisas, mas de termos ao Senhor. E Ele é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. O que as palavras finais de Abacuque nos trazem como estímulo para a largada de cada dia? Nós estamos prestes a entrar no novo ano. Não sabemos os desafios que iremos enfrentar, mas eles certamente virão. O que as palavras finais de Abacuque nos trazem como estímulo para seguir sem esmorecer? Primeiro, não nos impressionemos com as circunstâncias. Versículo 17 do contexto diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. O que o profeta estava vendo era de fato desolador. Não havia nada circunstancial em que se apegar. Ele ouve a voz do Senhor e no versículo 16 ele diz: o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. É exatamente assim que nos sentimos muitas vezes, sobretudo nos últimos tempos. As nossas forças têm sido minadas pelas circunstâncias, mas ainda assim somos desafiados a viver pela fé, não pelo que vemos. Quando olhamos para o versículo citado no início, estremecemos. Não havia nada em que se apegar.
não havia vinho, cessou a alegria, não havia azeite, cessou a unção de Deus, não havia cereal nem rebanhos, cessaram as provisões, mas mesmo assim, ele segue buscando a presença do Senhor. Não havia vinho, repito, cessou a alegria, não havia azeite, cessou a unção de Deus, cereal ou rebanho, cessaram as provisões, torno a repetir. Mas mesmo assim, aprendemos com esse homem de Deus que é possível crer e esperar, mesmo contra a própria esperança, como fez o patriarca Abraão. Em segundo lugar, tomemos a firme decisão de não nos deixar contaminar pelas circunstâncias, antes busquemos a sobrenaturalidade da alegria do Senhor, que é o Deus da nossa salvação. E diz o profeta: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Neemias também nos ajuda a entender a afirmação de Abacuque. Ele diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Queremos mudanças nas circunstâncias, mas a mudança precisa começar em nós. Vivemos fazendo listas e listas de alvos a alcançar. Invariavelmente, fazemos as listas e não cumprimos nenhum item proposto, porque as fazemos e tentamos cumprir sozinhos, sem a parceria com o Espírito Santo de Deus. Que tal nesse momento do ano começar uma nova lista? Sobretudo hoje, com um retumbante: eu me comprometo no Senhor e começa a listar. A me alegrar no Senhor, independente da situação, porque sei que Ele está no controle soberano de todas as coisas. Em 2 Coríntios 6,10, o apóstolo Paulo diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Declaremos pela fé a nossa vitória, ao invés de erguermos monumentos às nossas dores, desditas e derrotas. Eu me comprometo a doar e me doar mais que receber, a amar mais que exigir amor, a abrir passagem para Deus operar, ao invés de agir com as próprias forças, a sermos menos melindrosos, menos mentirosos, a tratar as pessoas à minha volta com mais humanidade e ternura, a ser uma bênção, a sorrir mais, a ser mais sensível à necessidade dos meus irmãos, a ser mais pacificador, a priorizar Deus em nossa vida e ter mais responsabilidade com a sua obra, a ser sal e luz, a ser mais comprometido com a obra de Deus. Façamos a nossa própria lista, entremos em parceria com o Senhor e certamente Ele nos ajudará a cumprir. Em terceiro lugar, declaremos que Deus é a razão da nossa força, da nossa alegria e sobretudo da nossa esperança. Ele é a esperança viva de Israel. No versículo 19, o profeta diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O apóstolo Paulo declara que a sua suficiência vem de Deus. Em outras palavras, é exatamente isso que Abacuque diz no versículo que lemos. Que possamos reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas. Estamos de pé porque Ele nos sustém. E isto precisa ser declarado para que todos saibam quem é o Deus ao qual servimos. Que também assumamos o compromisso de declarar a nossa fé onde quer que estejamos. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E Ele, só Ele, dá aos nossos pés a ligeireza das costas e nos faz andar
altaneiramente. O que é que essa brevíssima meditação traz para nós hoje como ensino efetivo? Primeiro, não importam as circunstâncias, devemos continuar correndo a carreira proposta. O Senhor não disse que seria fácil, mas Ele prometeu andar conosco em todo o tempo, e isso faz a diferença. Há um prêmio a ser alcançado, o da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, alegremo-nos e exultemo-nos no Deus da nossa salvação, mesmo em meio às dificuldades, às perdas, às dores, os lutos. No Senhor podemos todas as coisas. Em terceiro lugar, não percamos de vista que o Senhor é a nossa fortaleza e a razão da nossa alegria e da nossa esperança. E por último, uma grande convocação: pratiquemos uma fé do tipo ainda que tudo concorra para que nós esmoreçamos na fé, sigamos rompendo em fé, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, visita quantos ouvem essa palavra e estão esmorecidos, enfraquecidos, entristecidos. Que o Senhor traga ânimo e renovo a esses corações para seguir em frente, na força que só o Senhor pode suprir. Que o Senhor nos ajude a seguir em frente e glorificá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe rica e poderosamente.